E hoje a gente vai responder algumas perguntas de policiais. Eu tenho recebido várias perguntas, ó. Tô cheio de pergunta aqui. Lembrando que a gente tem muita expertise no caso, como eu já falei algumas vezes, então a gente tem recebido muitas perguntas de policial. A gente vai responder algumas delas hoje aqui pra vocês, então esse episódio é dedicado pra quem é policial. Compartilha isso com seus amigos policiais, envia esse vídeo. Olá, meus caros, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Imigratório comigo, Bruno Lócio, e com meu sócio, Henrique Scliar. Lembrando que o Papo Imigratório é uma apresentação da Premium Global Mobility Partner, o caminho mais curto entre você e o mundo. E o objetivo desse canal é humanizar a jornada migratória, o seu pleito migratório, trazendo para vocês bastidores do dia a dia da vida aqui nos Estados Unidos, como funciona o estado da Flórida, o estado do Texas, seguro de vida, seguro-saúde e também a imigração, obviamente. Se você é policial, compartilhe isso com outros policiais. A gente tem muita expertise no caso de policial. O policial, ele passa pela fase de elegibilidade com muita tranquilidade se ele tiver mais de 10 anos de experiência profissional. Muitos policiais são graduados e têm mais de 5 anos de experiência profissional, ou seja, a parte de elegibilidade do policial é muito fácil de ser superada, mas o policial vai além. Ele tem a segunda etapa, que é o interesse nacional. Os policiais brasileiros são extremamente capacitados, são muito treinados. Não à toa, a gente tem alguns estados aqui que aceitam policiais só com o green card, não precisa ser cidadão americano, em razão dessa qualificação e também da necessidade. Então, o caso do policial, ele se torna muito interessante porque ele é de interesse nacional, tá bom? Então você tem a elegibilidade e você tem o interesse nacional, seja por conta da qualificação associada a um bom plano de negócios, seja por conta da experiência adquirida na polícia. Então, se você é policial, sonha em morar nos Estados Unidos, entre em contato com a gente no QR Code que está aqui em algum lugar, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, porque a gente inclusive tem preços diferenciados para policiais. Então, agenda aqui com a gente uma reunião. Perguntas muito normais que a gente recebe diariamente, Henricão. Vou te fazer a primeira. Vamos lá. Qual é a idade limite para entrar na polícia? Depende do estado. Muitos estados não têm essa data limite. Mesmo os estados que não possuem essa data limite, a gente recomenda ali menos dos 50 anos. Mas não tem. Eu andei pesquisando sobre isso, exatamente, cara. E eu vi que além de não ter, o que é exigido, né, em muitos dos editais, né, muitas das aplicações, é que você esteja em boa forma física e seja capaz de passar no teste. Como eles têm um teste, eles não estão preocupados com a idade que você tem. E tem outro porém. Até os estados que têm esse limite de idade, você pode pedir um waiver. E uma das justificativas do waiver é você mostrar a sua experiência como policial no seu país de origem. Você, por exemplo, tem 55 anos e está preocupado, você pode solicitar essa dispensa desse requisito. Ou seja, você que é policial, que está com mais de 40 anos, que está preocupado, se é que é para mim, será que não é para mim? Se você procurar um estado, e aí, gente, tem uma coisa muito legal de falar para vocês. Procurem uma mentoria, uma assessoria para ajudá-los a entrar na carreira. A gente conhece um amigo nosso da Eagle Team, que é policial em Nova York, ele faz exatamente isso. Ele pega você na mão e ele vai ajudar você a onde você quer morar. Eu quero morar em tal lugar, quais são as cidades, quais são os requisitos aqui, porque às vezes você não precisa morar. Eu quero morar na Flórida, mas a Flórida não tem aplicabilidade para quem não é cidadão americano. Então lá você não vai morar pelo menos no início, pelo menos nos 5 primeiros anos. E aqui nos Estados Unidos é muito comum você sair dos estados e ir atrás dos empregos. Exato. E se você é policial, sonha em ser policial, procure estados como a Califórnia. Ele tem, inclusive, um cara que ele estava contando com a gente que entrou recentemente só com autorização de trabalho. Em São Francisco. Salários falando o número exato errado, mas é na faixa dos $120 mil o ano inicial. $120 mil ano inicial. A gente está falando de quase $10 mil por mês. $10 mil nos Estados Unidos representam mais de R$100 mil no Brasil em poder de compra. Então, é isso que vocês vão ter quando vocês vierem para cá. Policial militar pode migrar para os Estados Unidos e continuar trabalhando como policial, Rincão? Boa pergunta. Pode, com certeza, é o mais comum de acontecer aqui com os nossos clientes. Então, primeiro, ponto de vista imigratório. Você pode fazer uma aplicação para um EB1 ou para o EB2NW. Temos policiais seguindo os dois caminhos. Depende muito do seu histórico profissional, do seu tempo de experiência, premiação. Tem policiais que também têm uma carreira acadêmica. Tem policiais que são professores, tem policiais que trabalharam em banca julgadora de mestrado, banca julgadora de concurso, e se encaixa muito com a B1A. Tem policiais que são mais do lado operacional, tem um EB2NW. Então, para vocês terem uma ideia, no EB2NW, a gente conta o seu passado, o que você construiu no Brasil e o policial. No Brasil tem muito treinamento, tem muita premiação, tem muita experiência. A violência urbana, o lado ruim do Brasil, traz um ponto positivo para o caso. A violência faz com que os policiais, a necessidade de policiais serem muito bem treinados. Então, na EB2NW, a gente conta o seu passado, mas o seu futuro, o seu projeto para os Estados Unidos. E, após a aprovação, existem vários estados que permitem a sua contratação
aplicação com o Green Card, por exemplo. Tem alguns que até com autorização de trabalho. Califórnia, você com a sua autorização de trabalho, você pode aplicar para um departamento policial e seguir a carreira aqui. Perfeito. Eu vou responder uma aqui. Quem não é policial e sempre quis ser, consegue ser policial nos Estados Unidos? Da mesma coisa, você consegue sim ser policial nos Estados Unidos. Se você tem um sonho de ser policial, não realizou no Brasil por conta da violência ou porque não quis prestar concurso, você pode perfeitamente ser policial aqui. Não é um pré-requisito para entrar na polícia aqui você ter sido policial no Brasil. Ter sido policial no Brasil ajuda sim no processo de seleção. Provavelmente você vai superar algumas etapas da academia. Mas se você tiver o Green Card ou se você tiver uma autorização de trabalho, você pode perfeitamente aplicar para a polícia aqui nos Estados Unidos. O macete, tá? Se você tem Green Card e você quer entrar na polícia em que exige a cidadania, tem muita gente que procura as Forças Armadas, entra nas Forças Armadas, faz um período de um ano e pouco, e lá você consegue a cidadania com muito mais facilidade. Parece que você faz a aplicação. Eles perguntam, né? Eles selecionam pessoas que queiram participar do processo de cidadania, né? E você vira cidadão em muito pouco tempo. Esse é um caminho que você pode entrar no Army aqui, virar cidadão americano e depois ir para a polícia que você quiser. Tá bom? Tá respondido aqui. Eu tenho uma outra aqui que eu vou jogar para você, Henricão. Aumenta a chance de aprovação do Green Card quem quer se alistar no Exército? Para a aplicação do Green Card, não necessariamente aumenta as chances de você entrar no mercado de trabalho aqui como policial, você se tornar cidadão americano de uma maneira acelerada. E tem um ponto interessante, se você aplica para a reserva, por exemplo, você pode trabalhar para a reserva, aplicar para a cidadania e, em paralelo, para uma polícia também. Então, você pode ser policial, um exemplo, você pode ser policial do estado da Flórida, desde que você seja cidadão americano, e também servir na reserva. E aí você vai ali, você precisa fazer um plantão, algumas situações são um final de semana por mês, e você vai ganhar todos os benefícios das duas carreiras. Perfeito. Vamos ver uma outra pergunta aqui. E aqui é policial penal, 12 anos de experiência, responsável pelo comboio técnico de presos de alta periculosidade. Isso impacta num processo de Green Card? Impacta. Muita gente perguntar policial penal, policial rodoviário federal, policial civil. A questão é a sua carreira. É a sua carreira, o seu tempo de experiência profissional, suas conquistas acadêmicas e sua trajetória ali dentro da corporação que você pertence. Então, você ter participado de comboio, muitas das vezes o cliente acaba sendo na imprensa, dá uma entrevista, dependendo da situação, alguns comboios são de extremo impacto na mídia nacional e você acaba se destacando. Então é super importante a gente conversar, entender detalhes, fazer essa imersão que eu comentei, mas com certeza seria altamente positivo. Maravilha. É muito caro para quem é polícia no Brasil morar nos Estados Unidos? Não. Você se tornando policial aqui nos Estados Unidos, ganhando em dólar um salário médio de um policial, não vai ser caro. Você vai ter uma vida muito confortável, você vai ter uma vida muito boa. Eu, por exemplo, no meu condomínio em Austin, no Texas, tenho policiais que são vizinhos, que moram ali, casas próximas. Então o carro fica estacionado na porta da casa porque o policial leva a viatura. É um condomínio de classe média alta, vamos dizer assim. O policial tem sim condições, ganhando salário de 8, 9 mil líquido por mês, fora hora extra e tudo mais. Realmente você tem uma vida muito confortável. E uma coisa legal, o Henrique falou uma coisa muito bacana, porque no Brasil o policial ele não vai com a viatura para casa, claro, mas não é nem disso que eu tô falando. Ele tem medo de lavar a farda e deixar no varal de casa. E os vizinhos têm medo de falar que ele é policial. E ele tem medo de sair armado, sair com a carteira de identidade funcional. Aqui nos Estados Unidos é motivo de orgulho. Tem muitos policiais que, além da viatura na frente, eles deixam a bandeira, eles deixam um monte de coisa relacionada à polícia. É um orgulho para a comunidade ter um policial morando ali. Não é motivo de medo para ninguém, né? E curioso você falar isso, que ao longo das últimas 3 semanas eu vim conversando com um policial da Rota de São Paulo, que assinou o contrato com a gente, vai começar o caso dele, em uma situação bem interessante, que ele falou exatamente isso. Ninguém do convívio, ele morava num prédio em São Paulo, ninguém do prédio dele, ninguém das relações próximas que ele tinha, sabia que ele era policial. E aí ele se candidatou, se eu não me engano, vereador, e ficou muito exposto, acabou não sendo eleito e ficou preocupado. Ficou com medo de, a partir dali, ele não tinha mais não conseguia mais ser discreto dentro do ambiente do condomínio dele. E foi um dos motivos que ele decidiu vir para os Estados Unidos. Está estudando aqui nos Estados Unidos, mas quer fazer uma aplicação para o Green Card. Então é bem interessante, né? Como que coisa. A preocupação com a violência faz a pessoa mudar totalmente o rumo da vida. Outra pergunta. Eu tenho evidências, medalhas e muitos elogios. Tá tudo no sistema da PM, sem assinatura e não consigo acesso. O que podemos fazer? Boa pergunta. Primeiro, para quem
ainda não chegou nesse... Uma pergunta da qual eu não tenho a menor ideia da resposta, o Henricão vai trazer isso pra gente. Não, o primeiro ponto para isso, se prevenir. Documente a sua carreira. Isso para você, policial que está nos assistindo, ou para qualquer outra profissão. A gente nunca sabe o dia de amanhã. É muito comum a gente conversar com o cliente, que a gente pergunta, você tem isso, você tem aquilo? Fala, putz, eu tinha, mas nunca, não separei. Então, documenta. Vai tendo conquistas, sai alguma coisa no diário oficial, receber uma medalha. Monte o seu arquivo pensando num pleito futuro, que pode vir ou não. Para quem já está nessa situação, decidiu, tá na iminência de construir o pleito e está tendo dificuldade com alguns documentos, eu sempre digo que tem plano A, B e C. Aqui, pelo menos com o nosso time, a gente tem essa experiência de buscar alternativas, principalmente para policiais. A gente precisa entender um pouco mais. Normalmente um colega consegue. Existem mecanismos de conseguir. Talvez você não consiga o documento na íntegra, mas algumas informações podem ajudar. Uma foto recebendo um prêmio, uma foto num treinamento e por aí vai. Então a gente costuma encontrar saídas para essa situação. Olha só que dor que a gente está tratando aqui. Eu quero ser policial nos Estados Unidos, tenho 50 anos. Sou policial aposentado em Minas, tenho 56 anos, ainda dá tempo de migrar. Tenho 47 anos, não sei se consigo mais entrar na polícia. Então, várias perguntas estão relacionadas à idade. Você precisa buscar um estado, uma cidade ali menor, que permita a aplicação para quem tem mais de 40, 50 anos, tá? O importante ali é você passar na prova física, você ter capacidade física e técnica para passar no exame. Então, uma vez que tem exame, eu concordo com isso, você está apto a passar no exame, você deve entrar. Eu não gosto desse corte de idade, não. Nunca gostei disso. Acho que isso não faz muito sentido. E uma observação, até na carreira militar você pode pedir um waiver, pode pedir uma dispensa. A gente tem um cliente que já foi aprovado, se mudou para o Texas, inclusive, ele estava acima do limite e aplicou por um waiver e foi aprovado. E consigo entrar na Army. Tá vendo? Então, policial, não deixe essa barreira atrapalhar o seu projeto imigratório. Dê o primeiro passo, comece um planejamento, faz uma reunião com a gente, tá? A gente tem, lembrando aqui que a gente tem um curso que a gente gravou porque vocês pediram, a gente não tem outros cursos, a gente não tem absolutamente nada relacionado a isso, mas a gente gravou um curso para policial, para que os policiais possam entender, vou até pedir para deixar na descrição aqui depois, para que vocês, policiais, possam entender se vocês são ou não elegíveis e mais, se vocês têm ou não um bom caso de green card, para daí então decidirem se vale a pena o investimento. Lembrando que é um investimento relativamente alto, estavam de 120 mil reais no Brasil, aproximadamente 20 mil dólares. A questão do investimento é uma questão de prioridade, tá? 120 mil reais é um carro popular no Brasil. Se você tem uma família com 4 pessoas, a gente está falando de 5 mil dólares para cada um. Isso é o que você gasta quando vem na Disney. Então, se não vale a pena ter um green card por 120 mil dólares, o green card não é para você. E tá tudo bem, tá tudo bem. Então a gente fez um curso, porque muitos policiais faziam entrevista com vários escritórios de assessorias imigratórias, escritórios de advocacia, e saíam com a sensação de que não conseguiram decidir com clareza. Ou porque alguns diziam que ele tinha um caso excelente, outros diziam que ele tinha um caso ruim, e outros diziam que ele não era nem elegível. Então a cabeça do policial ficava ainda mais confusa, daí porque, por conta desses pedidos, a gente gravou um curso básico, tá? Um mini curso, que tá R$ 47,90, clica aqui. Inclusive, quem entrar no curso, lá dentro tem algumas surpresas que vão te dar muito mais em bônus e descontos do que o que você está pagando. Então, entra aqui, você vai aprender e você vai entender se você é elegível e se você tem um bom caso para daí sim decidir se vale a pena. Mais fácil do que fazer várias reuniões e não conseguir fazer o seu próprio julgamento, o seu próprio juízo de valor, tá bom? Esse foi um episódio especial do Papo Imigratório. Meu caro, compartilha, segue, manda para os amigos, manda para os policiais, já pedi isso no início, manda para os policiais para que vocês possam entender que vocês têm de uma vez por todas uma carreira incrível, vocês têm muitas chances de conseguirem o green card, vocês só precisam tomar coragem e dar esse próximo passo. E esse vídeo só foi feito por conta do comentário de um inscrito no nosso canal. Levanta as perguntas mais comuns sobre policiais e fazem um vídeo de 10 minutos sobre isso, e a gente fez. Isso serve para qualquer outra profissão. Se você está nos assistindo, é médico, engenheiro, advogado, contador e tem curiosidade, coloca aqui no comentário, que certamente a gente vai dar prioridade para a profissão mais sugerida aqui nesse vídeo. Ótimo. Um abraço, até a próxima.